Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Na manhã de hoje nós vamos refletir sobre esse tema que é deveras importante, porque nos conecta com aquilo que diz de um atributo fundamental em nossas vidas, que é o atributo da vontade. Todos nós somos espíritos imortais, e a vontade é um instrumento para que nós possamos nos conectar com as leis divinas na nossa consciência e desenvolver as virtudes do espírito imortal que somos, convidados pela divindade a evoluir e crescer para ser feliz. Nós vamos estudar uma parábola do Evangelho de Jesus, que é a parábola da porta estreita. Ela é uma parábola que trabalha ela trabalha exatamente esse caminho da autotransformação, a motivação e a vontade para que nós possamos seguir por esse caminho. Está em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Como todos sabemos, Jesus falava de forma alegórica, de uma forma parabólica. Esta é uma parábola que é enigmática se for vista ao pé da letra, mas que tem uma profundidade muito grande quando nós buscamos os símbolos que estão contidos na letra. É o que nós faremos dentro de uma visão consciencial, a exegese agora. Vejamos os símbolos contidos na parábola para melhor entendimento. Entrai pela porta estreita. Que significado tem esse símbolo? Todas as vezes que nós encontrarmos um verbo no imperativo no Evangelho de Jesus, nós estamos diante de um convite. Não um convite qualquer. É um convite convocação. O que significa o convite convocação? É um convite do Espírito modelo e guia diretamente ao aprendiz, ao discípulo, aquele que quer ser o seu discípulo, para fazer um exercício consciencial. Nós temos muitos convites terapêuticos no Evangelho de Jesus. Entrai pela porta estreita, andai enquanto tendes a luz, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo. São vários os convites, convocação, que o Espírito modelo e guia faz a todos aqueles que ele tem um compromisso de levar até Deus. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele está falando quem ele é nas nossas vidas. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, também Allan Kardec pergunta qual o espírito mais perfeito que Deus colocou sobre a face da Terra para servir de guia e modelo à humanidade. E a resposta, Jesus. Então Jesus é esse modelo, é esse guia que tem um compromisso de nos levar até Deus. Por isso ele faz vários convites conscienciais. É um convite, convocação, um convite para que nós adentremos na nossa consciência e nos perguntemos, o que eu quero fazer com esse convite? É um convite que vai perdurar enquanto nós não o aceitarmos. Ele perdura como um convite e convocação a seguir o caminho do Mestre. Ele fez esse convite há 2000 anos atrás.
nós podemos já ter visto a letra desse convite muitas e muitas vezes, em outras existências. E não aceitamos, com certeza, senão não estaríamos nem aqui. Então, fica sempre o convite, convocação para que nós, um dia, cedo ou tarde, aceitemos. Ele próprio ensina isso quando ele diz: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Significando que cedo ou tarde nós vamos aceitar o convite. Quanto mais cedo aceitarmos, melhor para nós. Porta estreita, que significa dentro da parábola? São as virtudes essenciais da vida. Então Jesus fala: entrai, convite à nossa consciência pela porta estreita, pelos exercícios que vão nos conduzir a uma vida mais virtuosa, mais harmoniosa conosco, mais em paz de consciência. Porque larga é a porta. Se existe uma porta estreita, existe uma porta larga. Nós acabamos de ver a porta estreita. Qual seria a porta larga? A porta das viciações, exatamente. As viciações egóicas, ainda para nós, é a porta larga. É a vida subconsciente na qual se cultua os vícios egóicos. Quando nós, em vez de aceitar a proposta consciencial de seguir pela porta estreita, nós escolhemos a porta larga, nós estamos envolvidos pelos vícios egóicos. Vícios que nós trazemos de muitos e muito tempo, que é muito fácil enveredar por eles. Seguir pela porta estreita não é fácil, é bastante trabalhoso. E espaçoso o caminho que conduz à perdição. O que significa isso? Vamos refletir juntos para aprendermos a fazer exegese das parábolas. O que Jesus está querendo dizer com espaçoso o caminho que conduz à perdição? É mais fácil você seguir a perdição do que pegar o caminho reto. É muito mais fácil seguir por o caminho espaçoso, né? Porque o caminho da porta estreita, o que ele fala? É o estreito caminho que conduz à vida. E espaçoso com o caminho que conduz à perdição. Então nós temos um caminho mais fácil de ser trilhado. E o que é perdição? É a gente ir para o inferno, como dizem os nossos irmãos evangélicos? Vai ficar uma alma perdida lá para sempre? É isso? Não. O que significa perdição? Perder a encarnação. Perder a encarnação. Perder a encarnação? Passa por isso, mas é algo mais. Se afastar do caminho do amor. Se afastar do caminho do amor, né? Do caminho que conduz à felicidade. Se afastar do caminho do amor, estamos mais perto do sofrimento. Isso, exatamente. Então, podemos não apenas perder a oportunidade reencarnatória, ou várias oportunidades reencarnatórias, mas significa adentrar um caminho de sofrimento. Por quê? Esse caminho espaçoso, ele é convidativo. Por quê? Além de ser fácil, o que mais? Tentador. E o que é o tentador?
do caminho. Hã? Como? Uma identificação com a história do passado. Sim, mas o que nós buscamos no passado e muitas vezes queremos ainda no presente? Comodidade. O que mais? Traz uma felicidade Não é só momentânea. comodidade. Hã? Traz uma felicidade momentânea. Felicidade, será? Não felicidade, mas Prazer. Prazer momentâneo. Isso, exatamente. É um prazer momentâneo que é confundido com a felicidade. Então, há uma confusão com a felicidade, esse prazer egóico momentâneo, muito satisfatório, que há uma tentação de seguir por esse caminho, de repetir, inclusive para nós espíritas, que já temos um conhecimento, pelo menos somos convidados a ter um conhecimento maior das questões da vida, e ficamos tentados a repetir os mesmos padrões que cultuamos no passado. Por isso que é espaçoso esse caminho. Não apenas para espírita, mas todo e qualquer cristão tende a repetir os padrões do passado. É muito mais fácil. E o que vai gerar essa repetição? É a preguiça moral. A preguiça moral que resulta no menor ou nenhum esforço de aprimoramento, produzindo a estagnação espiritual, sofrimento e infelicidade. Vejamos, a porta estreita é um caminho de exercitar virtudes. É possível exercitar virtudes com preguiça moral? Não é. Então, é necessário um esforço, uma decisão e a utilização do poder da vontade. Eu quero exercitar esse caminho na minha vida. Eu quero fazer exercícios quantos forem necessários para seguir por esse caminho. Quando a pessoa não toma essa decisão, o que vai ficar no lugar dessa decisão e a utilização da vontade? O que fica no lugar da decisão para seguir o caminho virtuoso quando nós não a tomamos? O que fica no lugar? Sempre fica, porque não existe vazio real dentro de nós. Quando nós não exercitamos algo, vai surgir algo no lugar, ou fica algo no lugar. Isso já é culpa, né? Você perdeu a oportunidade. A culpa, não necessariamente. O sofrimento, a estagnação espiritual, o sofrimento e a infelicidade é o resultado. Mas o que fica no lugar da vontade, da decisão, da motivação, está na tela. A preguiça, exatamente, está aqui. É a preguiça que toma o espaço da decisão e da vontade de realmente seguir pelo caminho estreito que conduz à porta estreita. Porque o que muita gente quer está aqui, ó. Alguém na humanidade em sã consciência não quer ser feliz? Se nós fôssemos um lugar aqui em Porto São Lúcio, que tivesse muita gente nesse momento, para fazer uma pesquisa. A pesquisa só tem uma pergunta. Você quer ser feliz, sim ou não? Será que a gente vai encontrar aí... Vamos pegar 1000 pessoas. Vamos encontrar alguém que vai dizer, não quero ser feliz? Só se for no hospital psiquiátrico, a pesquisa, né? Porque se for pessoas com sã consciência, nós vamos encontrar 100% de sim a essa pesquisa. Aí, se nós fizéssemos uma nova pergunta a partir da primeira. Você se sente feliz? E as pessoas fossem realmente honestas. Será que nós vamos ter 100% de pessoas dizendo sim à segunda resposta? Não.
talvez nem 10%. E por que todos querem e poucas pessoas é que seguem pelo caminho estreito, que dá na porta estreita que gera a felicidade? A preguiça moral e isso aqui, ó. A maioria quer a felicidade sem esforço algum. Antes a gente falava menor esforço, agora eu coloquei também o nenhum esforço. Porque tem gente que nem o menor, nem o pequeno esforço quer fazer. Quer ser feliz como uma dádiva de Deus. Então, a palavra de ordem é esforço. Esforço para seguir pelo caminho estreito. Vamos ver. Muitos são os que entram por ela. A porta larga. Por que são muitos? Porque a maioria não quer fazer esforços, né? Isso é bem óbvio. Isso significa a inércia em que vive a maioria das pessoas de forma subconsciente, não exercitando a vontade para evoluir. Não é mais cômodo não fazer nada? A inércia? Muito mais cômodo. Não faço nada e vou, levanto. É a filosofia, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? De um compositor muito conhecido. É a vida levando a pessoa. Já fizemos isso muitas existências. Fazer mais uma vez não é um bom negócio. Aliás, nunca foi. Mas nessa existência em particular, com conhecimento espírita, realmente não faz sentido. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos há que a encontrem. Então aqui Jesus começa a dar a direção adequada. Então nós temos a porta estreita, que nós já vimos, que significa o caminho do exercício das virtudes. Então, estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida. O que significa apertado o caminho que leva à vida? Por que esse caminho é tão apertado assim? Hã? Dá mais trabalho. Exatamente. Jesus está simbolizando aqui o trabalho que dá. Um caminho apertado, você vai ter mais trabalho para caminhar do que um caminho largo que conduz a uma porta larga. Imaginemos um caminho bem estreito, uma porta estreita, pequena, estreita. Então é muito mais trabalhoso. E aí ele fala que o caminho que leva à vida. Que vida é essa aqui? Que vida é essa? Qual é o símbolo profundo, consciencial que está por trás dessa palavra? Que vida é essa? A vida eterna? Mas a vida é eterna independente de estarmos... Hã? O amor? O amor é uma virtude que está envolvida. Mas não só, porque o caminho da porta estreita são todas as virtudes, incluindo o amor. Mas é algo mais significativo ainda. A evolução é consequência desse processo todo. Era Deus. Hã? Era Deus. Tem a ver com Deus. Tem a ver. Hã? A felicidade consciencial é a virtude conquista final de tudo isso. Esse é o caminho do sentido existencial profundo. A nossa vida plena de sentido é uma vida em que só é possível pela porta estreita e pelo caminho estreito. Pelo caminho apertado. Por quê? Sentido existencial é exatamente a pessoa que busca o sentido existencial é aquela que faz o quê? Que supera o quê?
Supera ela mesma, mas o que nela mesma? Tem uma questão. Supera a preguiça, que gera a vida subconsciente. Nós não vimos que o caminho largo significa a vida subconsciente? O que é uma subconsciência diante da vida? Os vícios que a gente já... A pessoa que está ainda envolvida pelos vícios, que ainda está envolvida pela preguiça moral, que não está ainda decidida a fazer os esforços para seguir pelo caminho estreito. Então essa é uma vida subconsciente. Aquele que resolve por seguir pelo caminho apertado, que leva à porta estreita, eles estão indo em direção à vida. Que tipo de vida que Jesus promete para aqueles que fazem isso? Vida em abundância. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Então, é esse o caminho que leva a uma vida plenamente consciente. Quantas pessoas na face da Terra têm levado a vida assim? Plenamente consciente de si, da sua proposta reencarnatória, do seu programa existencial, do seu propósito existencial. É muita gente que está por esse caminho? Infelizmente é uma minoria. Minoria da minoria da minoria. Né? Incluindo muita gente do movimento espírita, que está na doutrina, mas a doutrina não entrou dentro da pessoa. Por isso que Jesus diz, poucos são os que a encontram. São poucos. Ela está disponível para todo mundo. Esse caminho e essa porta estão disponíveis para todo mundo. Mas são poucos aqueles que fazem esforços para encontrar, devido à preguiça moral, ao comodismo. Então, dentro de uma visão profunda, o que significa seguir pelo caminho estreito que leva à porta estreita? É uma prática de exercícios reflexivos, conscienciais, trabalhando a motivação e a vontade para fazer esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados para cumprir as leis divinas e desenvolver as virtudes essenciais da vida. Então, esse exercício constante, essa prática no dia a dia, em que nós buscamos as leis, refletir sobre as leis, sobre o significado delas, saber como elas funcionam e trazer essas leis de uma forma amorosa para dentro das nossas vidas, é exatamente esse exercício que Jesus propõe aqui. Seguir pelo caminho estreito, que conduz à porta estreita, e são poucos aqueles que se dispõem a isso. O convite é para todos, por isso ele diz, entrai pela porta estreita. Ele começa a parábola fazendo o convite. Poucos aceitam esse convite. O caminho estreito que conduz à porta estreita. Qual o sentido disso? Quando que começamos a seguir por esse caminho? A partir do momento que nós fazemos uma idealização. O que é a idealização? Ação para criar um ideal de vida, ou seja, uma vida abundante de exercícios reflexivos conscienciais. Quando nós queremos mudar a nossa vida para melhor, nós criamos um ideal. Eu quero ser uma pessoa melhor. É possível ser melhor de uma hora para outra? Não. Não é possível ser melhor por autodecreto. A partir de hoje, eu sou uma pessoa melhor. Ponto. Não há como ser assim. Então, aceitar esse convite do Mestre significa aceitar que a sua vida seja abundante de exercícios reflexivos conscienciais. Porque o que leva à prática viciosa das pessoas?
continuar nessa prática que vem de muito tempo. Veja, nós vimos que essa prática é resultado de uma vida subconsciente. O que mantém as pessoas numa vida subconsciente? A preguiça está envolvida, mas é um processo ligado à forma como a pessoa lida com a vida. A preguiça, a inércia, são processos que mantêm a pessoa assim. Mas no nível da consciência dela. A pergunta está relacionada à consciência. A falta de vontade de mudar. A falta de vontade tem a ver com a preguiça e todo esse processo, mas existe uma característica própria das pessoas que vivem de maneira subconsciente. A falta do exercício. É a falta do exercício reflexivo consciencial. O que é uma pessoa que não é reflexiva? Como que ela age? De forma impulsiva. Existem dois tipos de pessoas. Pessoas impulsivas e pessoas reflexivas. Pessoas impulsivas agem por impulso. Como que é agir por impulso? Elas não estão nem pensando nas questões profundas da vida, simplesmente vão se deixando levar pelo desejo de satisfação do prazer. Então, o que elas querem é viver prazerosamente. Não importa como vai acontecer isso, as consequências da vida assim, elas vão levando a vida, vão levando. Todas as vezes que nós agimos de forma impulsiva, nós estamos seguindo pelo caminho largo que conduz à porta larga. Porque é fácil viver assim. É fácil viver de forma impulsiva. Já a forma reflexiva consciencial, é preciso uma decisão e uma vontade firme nessa direção. Todos os passos que nós formos dar, passar pelo crivo da reflexão consciencial. O que é uma reflexão consciencial? Já que nós estamos falando dela. O que é uma reflexão consciencial? Autoavaliação em que nível? Realmente é uma autoavaliação. Em que nível? Consciente. Mas o que na consciência que vai dar essa autoavaliação consciente? Qual é o parâmetro? Tem um parâmetro. Para fazer exercícios reflexivos conscienciais há um parâmetro. Que parâmetro é esse? Já falamos o parâmetro. Disciplina é a virtude ligada às leis divinas. O parâmetro está na nossa consciência. São as leis divinas. Então, tudo deve passar pelo crivo das leis divinas. Qual é a principal lei divina? A lei de amor, justiça e caridade. Então, quando nós aprendemos a passar pelo crivo da lei de amor, justiça e caridade, nós estamos criando um ideal de vida e a nossa vida passa a ser abundante desses exercícios. Todas as vezes que nós formos fazer uma escolha diante de um dilema na nossa vida, fazer um exercício reflexivo consciencial é você pegar a lei maior, lei de amor, justiça e caridade, e fazer perguntas para você mesmo. Essa decisão que eu quero tomar agora é amorosa, justa e caridosa comigo e com as pessoas envolvidas nessa decisão? Se a resposta for sim, você está seguindo pelo caminho estreito que conduz à porta estreita. Se a resposta for não, para onde você está indo? Para caminho largo que conduz à porta larga. Né? As pessoas impulsivas fazem esse tipo de exercício?
Não dá tempo, exatamente. Não dá tempo. Quando elas vêm, já estão lá, perdidas dentro delas mesmas. Porque nem passa pela cabeça, a maioria ignora as leis. Mas ser hedonista é muito mais agradável. Sim. Mas é o agradável do momento que vai gerar muita dor e sofrimento no segundo momento. Nós já temos séculos e séculos de hedonismo nas nossas costas. Continuar mais uma encarnação e com conhecimento de causa, uma linha hedonista não vai nos conver. Não vai nos convir de jeito nenhum. Porque se antes nós sofrimos as consequências, sem conhecimento, havia atenuantes, mas ninguém foge da consciência, aí imagina se, além de não ter atenuantes, tem agravantes do conhecimento de causa. Né? Então, por isso que o grande convite do Mestre é que nós tenhamos uma vida abundante de exercícios reflexivos conscienciais. Isso que é seguir pelo caminho estreito que conduz à porta estreita. Dá trabalho? Isso. Dá. Né? Mas Jesus prometeu para alguém o reino dos céus sem trabalho? Nunca lhe prometeu isso. O meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Né? Então, ele falava o tempo todo da necessidade do trabalho para que houvesse o progresso. Né? Porque muitos objetam, mas dá muito trabalho isso tudo. Tá. Mas é o trabalho que vai gerar vida em abundância. É o trabalho de uma hora, de um dia, de vários dias, que vão gerar paz de consciência para você, que vão gerar, é o trabalho que vai gerar felicidade para você. Enquanto que a vida impulsiva não dá trabalho nenhum, né? Nenhum esforço, só que vai gerar sofrimento. Não tenha dúvida disso. Viver de forma impulsiva vai gerar sofrimento. Não trabalhar vai gerar vai nos levar ao caminho largo, que conduz à porta larga, que vai gerar perdição, que é esse sofrimento e infelicidade decorrente. Entrar pela porta estreita, então seria, vejamos que aqui nós temos uma ação. Jesus fala, entrai pela porta estreita. É necessário uma decisão para partir para a realização. O caminho estreito e toda a vida de exercícios reflexivos vem de uma idealização. Idealização é ação para criar um ideal. E a realização é ação para tornar real aquele ideal de vida. Se eu quero uma vida repleta de abundância, uma vida com plena de sentido, só há um caminho para mim. O caminho da realização. Realizar as ações que a vida me pede. Mas a preguiça não deixa, né? E aí? Dá um show na preguiça. Se você quer ser feliz, dá um show na preguiça. E a preguiça maior, qual é? É a preguiça de trabalhar para conseguir dólar? Essa, a gente vê aqui nesse país muita gente que dá um show nessa preguiça com muita facilidade, né? Aqui é um país que realmente preguiça de trabalhar é para poucos, porque é o país das oportunidades financeiras. E a outro tipo de preguiça tem aqui? A moral. É o que tem, né? A maior parte. Principalmente esses que estão fazendo trabalhando aí 12, 18 horas por dia para ganhar dólares. O lado moral fica em último plano, se é que é colocado. Não é nem colocado como parte da vida. Então, nós vamos nos defrontar com mais outra questão. Nós temos idealização, uma ação para criar o ideal,
realização, que é a ação para tornar real esse ideal, e vamos ser convidados à motivação. Motivação é o motivo para realizar uma ação. O cristão tem um bom motivo para desenvolver as virtudes cristãs? As virtudes que Jesus ensinou? Tem ou não? Tem. Qual é o motivo que nós temos? A felicidade. A vida em abundância, mas vida com V maiúsculo. Não é abundância de casa bonita, carrão bonito e tudo mais. É a vida abundante de sentido existencial. A vida abundante de harmonia consigo mesmo, de paz de consciência. Então é um bom motivo para realizar a ação. Só que, infelizmente, apesar do bom motivo para realizar a ação, a maioria das pessoas se motiva de uma maneira inadequada, que é a chamada motivação por afastamento. Essa motivação tem a ver com a preguiça moral. Ela conduz à porta larga. A pessoa é movida pela preguiça moral, caracterizada por um padrão de crença, aqui não tem esse dedo, de crença limitadora, expresso dessa forma. Eu queria muito, mas não sou capaz, mas não consigo, mas é muito difícil, mas é muito custoso. Eu tento, mas não consigo. Existe esse padrão na nossa vida? Muitas vezes. Se nós não fizermos esforços para entrar num padrão reflexivo, consciencial, é isso que nós vamos passar a vida inteira nos desculpando. Nos desculpando e permanecendo estagnados. Por que é a motivação por afastamento? A pessoa quer se afastar daquilo que gera infelicidade, mas não quer fazer esforço algum para isso. Volta novamente a querer ser feliz sem esforço, a querer estar bem sem esforço. Então, ela fica ali acreditando que ela não é capaz, que ela não consegue, que ela não dá conta, que é muito difícil, que é muito bonito, mas que na prática não funciona. São todos os desculpismos que muita gente faz. A vida nos convida à motivação por aproximação. É isso que Jesus convida. Entrai pela porta estreita. Na motivação por aproximação, nós nos conduzimos à porta estreita. A pessoa é movida por um profundo amor às leis do trabalho e do progresso, caracterizado por um padrão de crença proativo, expresso desta forma: eu quero desenvolver uma postura reflexiva consciencial, cumprindo as leis divinas e desenvolvendo as virtudes essenciais da vida. Como quero verdadeiramente, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e eu mereço viver assim, uma vida repleta de sentido. Quando a pessoa decide por este padrão aqui, ninguém vai impedi-la. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas os obsessores não me deixam. Ele não te deixa porque você está com preguiça e aí realmente eles não te deixam. Porque você não deixa ele, né? É. Porque na verdade nós é semelhante atraindo semelhante. Né? Então, se você está mergulhado na preguiça moral, vão ter muitos espíritos preguiçosos ou espíritos muito astutos, fazendo com que você permaneça nisso. Agora, quando nós tomamos decisões firmes numa direção, nós vamos acionar em nós o quê? Por isso que é uma decisão reflexiva, é fruto de uma postura reflexiva consciencial, que nós vamos acionar as leis divinas. Nesta frase aqui, que leis divinas a pessoa aciona? Quero, posso, consigo, capaz, mereço. São várias leis divinas que estão implícitas nesta frase aqui. Parece que é uma frase simples, mas não é.
quero. Que lei divina nós acionamos quando eu digo eu quero? Livre-arbítrio é o atributo, lei de liberdade. Né? A lei de liberdade nós acionamos. Eu quero isto aqui para a minha vida. Primeira lei a nós acessarmos. Lei de ordem prática. Eu quero uma vida mais amorosa, mais justa e caridosa comigo. Repleta de abundância. Ponto. Bom. Então eu quero de que forma? De verdade. Eu não estou aqui para brincar com a vida. Eu quero verdadeiramente. Eu não estou aqui querendo que Deus mande bom tempo para mim, não fazendo nada para me esforçar para isso. A partir do momento que eu digo o que eu quero verdadeiramente, eu entro em sintonia com outra lei. Eu posso. Que lei é essa? Querer. Querer tem a ver com a lei de liberdade. É esse primeiro. O eu posso. É a lei do livre-arbítrio. Eu decidi, eu quero. Sim, eu quero é a do lei de liberdade. Eu posso já é outra lei. Muito associada a essa outra. Se eu quero, mas eu não me coloco à disposição, o que está acontecendo comigo? Nós não falamos da pesquisa hipotética de que todo mundo quer ser feliz? Então, de uma certa forma, todo mundo está acessando a lei de liberdade, porque ela quer ser feliz. Por que poucos são felizes? Porque elas não se permitem ser felizes. Eu posso acessar a lei de permissão. Permitir-se ser feliz. Porque se eu quero ganhar da vida, eu vou ficar de braços cruzados esperando muito tempo e não vai acontecer. Então, se eu não coloco para mim essa permissão, eu quero e eu me permito. Porque tem gente que não se permite ser feliz. Por quê? Tem uma razão de ser. Acha que não merece por processos de culpa do passado. Então ela entra sempre com um movimento de auto-boicote. O auto-boicote é seguir pelo caminho estreito, pelo caminho largo, a porta larga, desse movimento impulsivo. Quem é que não merece ser feliz? Se Deus nos criou para a felicidade. Vejamos que a culpa que faz com que a pessoa não se permita ser feliz está ligado com que fenômeno? Nós acabamos de falar sobre ele. Que fenômeno está ligado à culpa? Preguiça moral. A ideia do Deus punitivo que quer que a gente sofra tem muito a ver com a preguiça moral. Porque é muito mais cômodo ficar numa limitação, sofrendo uma situação durante muito e muito tempo e achando que isso está gerando uma quitação perante a própria consciência, porque a lei do perdão e a lei da reparação tem a ver com sofrimento ou tem a ver com fazer exatamente aquilo que a vida nos convida? Sermos amorosos, justos e caridosos. O que vocês acham? Quando a pessoa se culpa, ela está sendo amorosa, justa e caridosa com ela? Não. Porque ela foi injusta, desamorosa e descaridosa com o outro, agora ela troca o outro por ela mesma. Então ela só está ampliando o desvalor. A vida convida, a vida de abundância convida a pessoa a reparar os débitos. E a reparação como que vai ser feita? Pelo esforço dela começar a se melhorar. Porque a partir do momento que ela começa a se melhorar, o que vai acontecer em torno dela? Ela vai começar a transbordar todo o bem que ela está fazendo com ela mesma.
Concorda? Faz sentido? É assim que a lei funciona. Então, se eu quero e a vida melhor, ser feliz, eu vou me permitir fazer isso. E aí eu vou acessar uma outra lei. Que lei é essa? A partir do momento que a pessoa se permite. Outra lei divina, muito importante. E pouco difundida, muito esquecida. Abundância é o resultado. Que tem a ver com esse verbo aqui. Eu consigo, eu sou capaz. Esses dois verbos. A lei do trabalho está envolvida. Essa lei que nós estamos falando especificamente está intimamente ligada à lei do trabalho. Mas você só acessa a lei do trabalho se você acessar essa. Que lei é essa? É uma lei que um espírito chamado Lázaro fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Lei do dever. Por que, Estela? Porque o dever é o aguilhão da consciência. É o aguilhão da consciência, o guardião da probidade interior. Lázaro diz que o dever é uma virtude e o dever é uma lei divina. Por que existe uma lei do dever? O dever de consciência, qual é o nosso grande dever? Outra lei divina que está ligada a isso. O dever é de ser feliz. Só é feliz quando você acessa que lei, Estela? Você só é feliz quando você acessa essa outra lei. E pratica com todas as forças. Justiça, amor e caridade. Então, o nosso grande dever é de sermos amorosos, justos e caridosos. Acessando essa lei maior. Quando nós fazemos isso, agimos com amor, justiça e caridade conosco e para com o nosso próximo, o que por uma consequência muito clara vai acontecer? Que outra lei que nós acessamos? Lei do mérito. Exatamente. Você merece ser feliz porque você construiu essa vida repleta de sentido. Não é o que nós estamos refletindo? Você constrói essa vida. Se antes agindo de forma impulsiva, você destruiu as oportunidades que a vida lhe ofereceu, você destruiu a vida de pessoas, famílias e tudo mais, agora a vida lhe convida a construir uma pessoa melhor dentro de você, a construir uma sociedade melhor. Então você trabalha individual e coletivamente. Isso é o que Deus quer para todos nós. Por isso que Jesus diz, nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. E ele diz que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então esse demérito não faz parte da vida, é fruto da preguiça. Agora, quando eu estou decidido e pronto para viver, eu vivo uma vida assim. Há um ditado tibetano que diz assim: abram-se as portas do universo para mim, pois estou decidido e pronto para viver. Por que decidido e pronto para viver? Porque eu estou realmente querendo construir na vida e não simplesmente esperar, sofrer e ficar ali achando que eu estou me quitando perante a própria consciência, agindo dessa maneira. Então nós vimos um conjunto de leis: lei de liberdade, eu quero; lei de permissão, eu posso; lei do dever, eu consigo, eu sou capaz de cumprir o meu dever. O meu dever de consciência de ser amoroso, justo e caridoso, acessando a lei maior. Quando eu acesso a lei maior, eu conquisto o direito de ser feliz. Porque esse direito é construído por mim, não é uma dádiva de Deus. Deus nos dá as oportunidades para construirmos isso. Isso tudo é o que significa seguir
pelo caminho estreito que conduz à porta estreita. Faz sentido, gente? Perguntas até agora? Todo mundo está acompanhando? Porque é muito importante fazer essas reflexões para que nós sintamos a parábola nas nossas vidas. A pessoa passa, então, a fazer esses exercícios continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados para estudar a verdade, para conhecer as leis divinas, amá-las, desenvolvendo as virtudes. Então, é um esforço. Constantemente, ela acessando a lei do dever para praticar as virtudes do espírito imortal que ela é. E acessar as leis divinas para que ela pratique as virtudes. E que virtudes são essas? Começa por uma virtude que é a virtude condição. A virtude condição, nós vamos conectar com o sentimento de aprendiz. Quando Jesus faz o convite e convocação, ele está fazendo um convite para ele, mestre, nós sejamos aprendizes dele. Todos os convites de convocação estão nesse nível, do aprendiz aprendendo a lidar com a vida. Então, somente com o sentimento de aprendiz, nós vamos superar a exigência de perfeição, que é muito comum, que gera a culpa, que gera todo o sentimento de não merecer, e vamos superar a negligência do aperfeiçoamento. As dois entraves que nos impedem de aprender e crescer. Você negligenciar, não está nem aí para o aprendizado, ou você exigir de você uma perfeição e ficar se sentindo culpado por não ser perfeito como você acha que deveria ser. Mas as leis não pedem de você isso. As leis pedem que você faça esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados como um aprendiz da vida. Então essa é a virtude e condição. Por que virtude e condição? Tem um sentido dessa virtude ser condição. Por quê? O que é uma condição? Uma condição é algo que você necessita transitoriamente. Por que o sentimento de aprendiz é algo transitório? É uma virtude transitória. Mestre só um. Hã? Mestre só um. Só um? Nós... Hã? Mestre, nós não somos mestres, nós estamos aprendendo. Sim, mas por que ela é uma condição transitória? Porque um dia o aprendiz vai se tornar mestre. Quando ele se tornar mestre, ele não vai precisar mais dessa virtude. Porque ele se tornou mestre. E Jesus, o próprio Cristo, ensina isso. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e até mais se quiserdes. Então ele mostra que nós vamos ser mestres como ele. E aí não precisaríamos mais do sentimento de aprendiz. Nós temos as virtudes meio. As virtudes meio são as virtudes como o auto-amor, o auto-acolhimento, o auto-cuidado, autoaceitação, mansidão, humildade, paciência, perseverança. Por que virtudes meio? São virtudes que, exercitando, nós vamos conquistar outras virtudes mais profundas ainda. Então, por exemplo, sentimento de aprendiz, mansidão e humildade, Jesus ensina quando ele diz assim: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então ele fala da mansidão, da humildade e do sentimento de aprendiz. Quando ele diz aprendei, ele faz um convite e convocação para que sejamos aprendizes. Então, se nós exercitarmos essas virtudes, nós vamos encontrar o descanso para a alma, ele fala também. Então, o descanso para a alma já é uma virtude conquista, que surge a partir do sentimento de aprendiz, da humildade e mansidão, que são virtudes meio. A virtude condição, repetimos aqui, que é o sentimento de aprendiz, já falamos. Nós temos também
as virtudes avaliação, muito importante no processo de crescimento interior. Quais são? Suavidade, leveza e contentamento. Pois a evolução conforme as leis divinas é um processo suave, leve e cercado de regozijo. Jesus ensina que o seu jugo é suave, o fardo é leve. Então, o que ele está ensinando aqui? Que todo o processo de autoconhecimento, de autotransformação, deve ser suave e leve. Faz sentido isso, gente? Porque tem muita gente que acha que o movimento de autotransformação é algo pesado. Eu tenho que fazer minha reforma íntima. Parece uma coisa assim. Eu lembro desde a década de 80, quando se falava em reforma íntima, parecia uma coisa assim, que você era forçado a fazer, que tinha que fazer, porque senão não sei o quê. E gerando muito peso. Nós aprendemos com os mentores do Projeto Espiritizar que não é assim. O processo é suave, é leve, gera contentamento. Porque quando você vai vendo as leis divinas fazendo sentido na sua vida, nós acabamos de estudar um conjunto de leis. Lei de liberdade, de permissão, do dever e do mérito. Quando você vai conhecendo isso, trazendo isso para dentro da sua vida, o próprio processo da autotransformação vai se tornando suave, leve. Você vai se enchendo de contentamento porque passa a sua vida a ter uma clareza, ter uma diretriz. Antes você vivia de forma impulsiva, subconsciente. Quando passamos a viver uma vida reflexiva, consciencial, tudo faz sentido na sua vida. Até um revés que você tem, você vê de uma outra forma. E se você vê de uma outra forma, isso é leve e suave. Não significa sem problemas, porque às vezes a gente olha a virtude, a avaliação, suavidade e leveza, acha que é sem problemas, sem nenhuma experiência de desafio. Não é isso. Diante de todas as situações, você está seguindo pelo caminho estreito, pela porta estreita, que dá trabalho, que pede de você toda uma série de recursos, mas esse caminhar é suave, é leve, é repleto de regozijo, de contentamento, porque você sabe para onde você está indo. Você está indo para uma vida cada vez mais abundante. Você está caminhando para a sua salvação, que é o seu processo de autotransformação e de autoiluminação. Então, essas virtudes de avaliação vão se tornando uma constante e você sabe. Bom, se você está angustiado, perturbado, se o caminhar não está sendo leve, não está tendo suave, alguma coisa está errada. Ou você está estagnado e não está fazendo esforço, ou você está querendo se forçar um processo, exigindo de você algo que você vai conquistar gradualmente e você está querendo abruptamente. Você está negligenciando ou você está fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Negligenciando e exigindo e tudo ao mesmo tempo. E a vida convida você a se sentir um aprendiz. Se você se coloca como aprendiz, tudo vai ser suave e leve. Porque o aprendiz aprende com seus erros, não se exige não errar. Ele aprende com seus erros e vai crescendo gradualmente. Nós temos também as virtudes conquista, virtudes da paz interior, da lucidez espiritual, da felicidade, da serenidade consciencial. São virtudes que você vai conquistando a partir do momento que vai exercitando a virtude condição, as virtudes meio, vai se avaliando pelas virtudes avaliação, gradualmente você vai conquistando isso aqui. O grande problema nessa questão das virtudes conquista é que as pessoas não querem exercitar as virtudes meio, não querem exercitar a virtude condição e quer ter a virtude conquista. É o caso da felicidade, que é uma das virtudes conquista que está aqui. Todo mundo quer ser feliz.
mas sem praticar nenhuma dessas outras virtudes aqui anteriores. Vai ser possível? Não vai ser possível ser feliz seguindo pelo caminho largo que conduz à porta larga, mas sempre o caminho estreito que conduz à porta estreita. Para que esse elevado objetivo seja conquistado, é necessário mobilizar um atributo do espírito imortal, que é a vontade. Sem a vontade firme nessa direção, não vai ser possível nós melhorarmos e seguirmos por esse caminho virtuoso. É importante refletir que a vontade tem 4 princípios básicos. O primeiro princípio da vontade é a chamada força. A força de vontade é o exercício do poder de realização. Deus nos cria com esse poder, que é uma dádiva dele, mas que somos convidados a conquistar a sua realização plena, conectando a nossa força de vontade à vontade divina. Então vamos ver como que funciona a força de vontade. A força de vontade, ela é própria do ser humano. Deus nos criou com uma força chamada de força endoevolutiva. Essa força, ela já existe na nossa consciência por meio das leis, especialmente a lei do progresso. A lei do progresso está sempre nos convidando a evoluir e crescer. Gera em nós essa lei especificamente, mas as demais leis também, essa força endoevolutiva. A força endoevolutiva é uma força convidativa. Por que convidativa? Existe uma razão de ser. Vejamos, a força endoevolutiva é uma força divina dentro de nós, que nos convida. Por que que essa força apenas nos convida? Tem a ver com livre-arbítrio. Mas se ela é divina, a razão é outra. É uma força amorosa, sim, por isso ela é convidativa. Ela é consciencial. Ela é consciencial. E por que que ela é convidativa e não impositiva? Por causa do livre-arbítrio do espírito. Mas por quê? Se Deus é onipotente, por que que ele não impõe essa força para nós? Deus não impõe nada, Deus convida. Exatamente. Mas por que que ele convida? Porque caso ele impusesse a sua força onipotente, ele anularia todas as nossas escolhas. Ele criaria uma lei para ele mesmo derrogar. Então não haveria lei de liberdade. Então, como existe a lei de liberdade e todas as leis devem ser respeitadas, essa lei deve ser sempre convidativa. Ela convida o que em nós? A autotransformação, mas o que nós vamos conectar com essa força? A força endoevolutiva, endo significa dentro de, então dentro da nossa consciência vai ser conectada com que tipo de força? Amor está ligado a isso. A própria força de vontade, né? A nossa força de vontade. A nossa força de vontade gera uma força chamada de autoevolutiva. O convite para evoluirmos vem de Deus. A aceitação desse convite deve vir de quem? De nós mesmos. Se eu não quiser evoluir, a força endoevolutiva evolui por mim? Se fosse assim, ela seria impositiva e não convidativa. Então, sem acessar a minha força de vontade, conectando com a força da vontade divina, o processo não acontece. Jesus que ensina isso. Jesus ensina, seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade de Deus para nós? Ele ensina isso no Pai Nosso. Qual é a vontade de Deus? Que sejamos felizes.
Mas Deus não impõe a sua vontade. Paulo de Tarso nos ensina como que nós vamos submeter à vontade de Deus. Ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que significa tudo posso naquele que me fortalece? Deus irá fortalecer o que em nós? A nossa vontade. Mas quem que acessa essa vontade? Nós mesmos. Então, se não houver um esforço da nossa parte, a força endoevolutiva não acontece. Ela fica em stand-by. Ela fica aguardando que nós busquemos com a nossa força de vontade a conexão com ela. E aí todo o processo vai acontecer. Ficou claro, gente? Faz sentido isso? Para que a força de vontade seja bem realizada, é necessário outro atributo da vontade, que é a competência. Exercitar a força de vontade para desenvolver a capacidade de mudança por meio de estudos reflexivos conscienciais das leis divinas, de modo a saber como agir nas várias experiências de desafio e experiências de estímulo da vida, de modo a transformá-las em experiências de aprendizado. A competência é saber como que nós vamos realizar as ações de mudança. Se nós não conhecermos as leis divinas, dá para nós seguirmos um caminho reflexivo consciencial? Se eu não sei nem como funcionam as leis, então é necessário que nós estudemos reflexivamente as leis. Faz sentido? Se não houver um estudo reflexivo das leis, trazendo esse estudo para dentro das nossas vidas, que esses são os pilares do método reflexivo consciencial que nós desenvolvemos no projeto Espiritizar. Eu entro em contato com as leis na minha consciência, que é o pilar consciencial. Eu reflito através do pensamento reflexivo sobre essas leis, trazendo isso para dentro da minha vida, para saber como funciona. Nós estudamos agora há pouco um conjunto de leis muito importante nas nossas vidas, para que nós saibamos como atuar. A partir do momento que eu aprendo como funcionam essas leis, eu vou ser convidado a senti-las no coração, que é o terceiro pilar. A partir do momento que eu sinto o amor por essas leis, eu sou convidado a trazer aplicativamente na minha vida, que é o quarto pilar do método reflexivo. Isso tudo é fruto dessa competência, que eu vou sabendo o que fazer em cada momento. Porque, como aprendiz da vida, eu vou ter várias experiências de desafio, que são as experiências desagradáveis em que nós vamos lidar com os dilemas da vida. Fazer escolhas entre este caminho ou este caminho. São as experiências de desafio. Podem ser pequenas corriqueiras e podem ser grandes decisões na nossa vida. Desde decisões de fazer alguma coisa X num determinado momento e Y num outro momento, que é corriqueiro, até situações, desafio muito profundas, que nós vamos estar envolvidos por dilemas conscienciais. Então, nós vamos, como aprendizes, passar por essas experiências de desafio. As experiências de estímulo são as agradáveis do ponto de vista da essência divina que somos, não do ego. Porque agradável do ponto de vista do ego é ausência de trabalho, é prazer imediato. A experiência estímulo da vida são, por exemplo, um estudo reflexivo que nós fazemos, pode ser uma experiência estímulo, uma oração, o apoio do nosso anjo de guarda. Tudo são experiências estímulo que nós tanto vamos transformar as de desafio quanto as de estímulo em experiências de aprendizado. Quanto mais nós aprendemos a respeito da vida, mais maduros seremos, mais competentes estaremos sendo. O terceiro princípio da ação da vontade é o auto-amor. É essa virtude meio sem a qual não se mobiliza a força de vontade nem se conecta com a vontade divina. Somente com essa virtude fazemos as melhores escolhas, utilizando bem a lei do livre-arbítrio, a lei de liberdade,
desenvolvendo a virtude e meio do discernimento. Então, a pessoa que se ama, o que ela quer? Ela quer uma vida repleta de sentido. Ela quer uma vida que ela esteja se sentindo bem diante da vida. E não uma vida qualquer. Uma vida sem sentido, uma vida que ela não se sinta bem com ela mesma. Então, se ela quer isso, ela vai mobilizar a força de vontade e conectar com a vontade divina, com a própria força endoevolutiva. E com isso, ela vai ter condições de fazer as melhores escolhas nos dilemas da vida, desenvolvendo a virtude do discernimento. E para que tudo isso? A busca da felicidade é o quarto princípio da ação da vontade. A virtude conquista, que é a felicidade, é a razão de ser de nossas vidas como espíritos imortais, pois fomos criados para conquistá-la por meio de esforços continuados, pacientes, perseverantes e disciplinados ao longo de várias experiências evolutivas. Quanto mais nós nos conectamos com as leis da nossa consciência, mais felizes seremos. A felicidade no início relativa, que vai se aprofundando até a felicidade plena do espírito puro, que é o nosso futuro. Mas, por enquanto, a felicidade relativa de estarmos num trabalho interior de crescimento na direção da porta estreita. Então, aqui nós temos, resumidamente, a vontade com os 4 atributos da vontade. A força, que é o exercitar o poder de mudar a própria vida. Competência, que é o uso da inteligência consciencial para que você acesse as leis na própria consciência. Autoamor, aqui você vai acessar por meio da reflexão, usando a sua inteligência consciencial, que envolve inteligência cognitiva, inteligência emocional, inteligência volitiva, que é da vontade do espírito. Em conjunto, forma a inteligência consciencial. O espírito conectado com as leis na sua consciência. Isso só vai acontecer por um profundo exercício de autoamor. Eu me amo, eu quero o melhor para mim. E aí, por que eu quero o melhor para mim? Porque eu quero ser feliz. Envolvendo tudo isso, nós temos a energia do amor. Aí não só o amor a nós mesmos, mas o amor às leis da nossa consciência, que significa o amor a Deus no nosso nível evolutivo, e o amor ao próximo como consequência. Vejamos uma técnica para auxiliar a pessoa a entrar pela porta estreita. É a técnica que nós chamamos de parda. Nós temos aqui as iniciais de 5 palavras: percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação. Vamos ver rapidamente, que nosso tempo já está se esgotando. Primeiro passo para um processo de mudança, quando nós queremos uma vida repleta de sentido, é a percepção. O aprendiz da vida percebe-se de forma acolhedora para se aperfeiçoar, ressignificando a percepção julgadora, geradora da exigência de perfeição e da negligência do aperfeiçoamento. Então, vamos sempre nos perceber, esse é o convite, é o trabalhoso, mas é possível, nos perceber como aprendizes. O aprendiz, ele vai evoluir e crescer com seus erros e com seus acertos. Nossa tendência cultural é de ter uma percepção julgadora. Na percepção julgadora dá origem a 2 troncos. A da justificativa e da fuga da responsabilidade, que é a desculpa, e do julgamento, da condenação e da punição da culpa, que faz com que a pessoa não acesse a lei do mérito, porque ela entra num movimento de demérito frente à vida, como nós vimos anteriormente.
Então, a percepção como aprendiz é uma percepção que a pessoa se acolhe como ela está, com as limitações que ela tem, com tudo aquilo, o pacote completo que ela está. Então, ela é uma essência divina, mas é uma essência divina em aprendizado. Então, com tudo aqui. Mas para quê? Para poder ressignificar tudo isso, reparar tudo isso. O próprio processo da autotransformação é esse caminho. A aceitação. O espírito imortal aceita-se como filho de Deus, presente para o universo, criado simples e ignorante para ser um aprendiz, para evoluir por meio de suas próprias conquistas desenvolvidas pela virtude e condição do sentimento de aprendiz. Então vejamos o alcance disso. Você aceitar a sua condição, porque o que está por trás da culpa? Qual é o vício egóico muito arraigado em nós que está por trás da culpa? No processo da exigência de perfeição. Orgulho, exatamente. Então, o orgulho faz com que a pessoa exija dela mesma algo que ela não pode dar. Além do orgulho, tem a rebeldia, porque esse é um movimento de rebelar-se contra esta condição aqui. Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Não adianta querer já ser perfeito por autodecreto, porque Deus não decretou a perfeição para nós. Ele nos criou para evoluirmos por meio das nossas próprias conquistas. Então, tanto o orgulho quanto a rebeldia devem ser ressignificados, porque é a rebeldia que faz com que a pessoa também permaneça ignorante. Então, trabalhar em nós, tanto o orgulho que nos mantém num movimento de querer perfeição sem aperfeiçoamento, quanto na rebeldia que nos mantém numa condição de não aperfeiçoar porque nós queremos que as coisas sejam como nós gostaríamos e não como Deus criou para nós. Tudo com muito sentido, com tudo muito bem planejado. A reflexão, ela é fruto, como aprendiz da vida, o espírito imortal utiliza do pensamento reflexivo consciencial em todas as circunstâncias, aprendendo com as experiências de desafio e experiências de estímulo, vivendo o sentido existencial da vida. Então nós vamos ser convidados a desenvolver o pensamento reflexivo consciencial, superando a vida impulsiva que nos afasta desse pensamento. É claro que, como aprendizes, vão ter momentos que nós vamos agir por impulso. O que o aprendiz faz? Ele se recrimina quando age por impulso? Já que temos séculos habituados nisso? Não. Ele, agir com impulso. Tá. O que eu posso aprender nessa situação? Aí ele faz reflexões acerca daquela atitude impulsiva que ele teve. Aprende depois do erro cometido. Vai acontecer muitas e muitas vezes. Mas se nós aprendermos todas as vezes, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A nossa autotransformação. Se aprendermos sempre com as dificuldades que vamos tendo nas várias experiências de desafio. A pessoa estará sempre focada no sentido existencial. Então nós podemos ter uma vida reflexiva consciencial mesmo com as nossas tendências impulsivas? Ou não? Sim, mesmo com as tendências, porque ninguém vai mudar essas tendências de uma hora para outra. Quando a gente vê, já fez, e aí avalia, reflete, aprende, quantas vezes for necessário. Outra questão muito importante é a decisão. Como o aprendiz, como ele se motiva por aproximação, o aprendiz da vida está sempre decidido e pronto para viver uma vida repleta de sentido, superando definitivamente a indecisão resultante da preguiça moral. Então ele não vai ficar, um dia desses eu começo a ser mais reflexivo, uma hora dessas eu começo.
ele decide por aqui agora começar. Não significa que ele vai ser reflexivo sempre, como acabamos de refletir, mas ele vai estar sempre buscando esse caminho. Isso que é seguir pelo caminho estreito que conduz à porta estreita. Dá trabalho, mas vale a pena. Requer esforço, mas vale a pena. Aí ele entra na ação de mudança. O aprendiz age diariamente com vigilância e oração. Outro convite terapêutico de Jesus, né? Mais 2, vigiai e orai para não cair em tentação. A vigilância e oração lidando com o fardo de cada dia, conforme a orientação do Mestre de nossas vidas, sabendo que nenhuma mudança real acontece de forma abrupta, mas ela passa por 4 fases. Então vejamos que a vigilância e a oração é uma observação amorosa de nós mesmos, carregando o fardo de cada dia. Quando Jesus fala, o meu fardo é leve, é necessário que nós carreguemos todos os dias o fardo. Numa outra ocasião ele disse assim, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu fardo, ou a cada dia basta os seus cuidados. Fardo é nesse sentido, dos cuidados de cada dia. Se nós carregamos todos os dias o fardo daquele dia, o fardo é leve. Agora, se nós não fizermos esforços, o fardo vai ficar pesado. Então, as fases da mudança são essas aqui. Na primeira fase, as reflexões conscienciais são posteriores a um erro cometido. Então, a pessoa, por exemplo, agiu de forma impulsiva. Percebeu, reflete, aprende com o erro. Na segunda fase, as reflexões conscienciais surgem durante um erro, possibilitando abreviá-lo. Então, a pessoa está tendo um ato impulsivo, percebeu, poxa, posso começar a refletir e encerrar com esse ato aqui agora. Ou continuar e refletir depois, né? Isso vai depender do momento, das possibilidades dela. Na terceira fase, as reflexões conscienciais acontecem antes de cometer o erro, possibilitando evitá-lo. Como nós trazemos as nossas tendências, nós já conhecemos essas tendências. E a pessoa vigilante, ela pode perceber a tendência a agir por impulso antes do ato. E aí modificar, refletir e agir conforme a lei de amor, justiça e caridade. Até que chega na quarta fase, a uma superação gradativa daquele erro pelo desenvolvimento da virtude que o evita. Então nós vamos trabalhando as virtudes, superando as viciações egóicas, até que não reste mais nenhuma viciação egóica. E com certeza isso não acontecerá nesta existência, né? Isso vai acontecendo ao longo do tempo reencarnatório, das várias experiências, mas problemas mais simples, por exemplo, nós podemos resolver sim nesta existência. E as situações mais complexas vamos ao longo da vida do espírito imortal. Fala, Estela. As vozes alertas acontecem na segunda fase? As vozes alerta acontecem em todas as fases. Só que na primeira fase você ainda não está tão habituado a ouvi-las. Então você só vai ouvir depois que o problema se manifestou. Quando você está na impulsividade, porque aqui é uma pessoa que já está fazendo reflexões conscienciais, então ela já está ouvindo as vozes alerta. Só que aqui depois que o problema aconteceu. A pessoa impulsiva, as vozes alertas estão ali o tempo todo, mas ela nem percebe, né? Essa é a diferença. Alguma pergunta, gente? Então, fazendo um resumo para a nossa finalização, a porta estreita é um convite para que todos nós entremos por ela. O caminho estreito é o que vai conduzir nessa porta estreita. Então, para que nós realmente sigamos por essa porta, sigamos por esse caminho, fundamental tomar a decisão aqui agora. E a partir dessa decisão,
exercitar a nossa vontade com todas as forças dentro de nós mesmos. Agindo assim, podemos ter certeza, o resultado será muito eficiente, muito eficaz. A vida será repleta de abundância. Muita paz a todos.